Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia com o Senhor, com a palavra. Hoje, cenário um pouquinho diferente. Tô no interior, curtindo um pouquinho o dia, né? De ano, primeiro dia do ano, com a minha família, né? Com a família do meu marido. Mas a gente não pode deixar, né? Jamais de ter esse tempo com o Senhor, de ter esse tempo com a palavra e como isso é precioso para nós, né? Como isso é sempre muito bom. Vamos começar a nossa leitura de hoje, né? Espero que você tenha feito aí o teu momento de oração. Como eu falei, o propósito esse ano é ler o livro de Salmos, orar, né? O livro de Salmos todo. Hoje é o Salmo número 2 e a gente vai seguindo então aí dia após dia com isso. Por isso que a gente não vai fazer a oração aqui no início, porque a gente já fez um período de oração antes da palavra. Amém, queridos? Hoje, o segundo dia, então, da semana 1, a gente vai ler Gênesis 4, 5, 6 e 7, seguindo aí a nossa apostila, né? Se você está seguindo aí a apostila em ordem cronológica, hoje são esses textos que a gente vai estar lendo, tá bom? Então, vamos começar aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 1 diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: Com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Vocês vão perdoando aí, gente, os barulhos atrás aí, né, no vídeo. Versículo 5: Mas não aceitou Caim sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: Onde está o seu irmão Abel? E respondeu ele: Não sei. Sou eu responsável por meu irmão? E disse o Senhor: O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: Meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: Não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael a Metusalém e Metusalém a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo:
Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Capítulo 4, então, começa mostrando para nós que a partir da queda, né, a partir da queda de Adão e Eva, eles são expulsos do jardim, começam a viver as suas vidas longe desse lugar de deleite do Senhor, desse jardim chamado Éden. E então a vida dos dois começam com o nascimento dos primeiros filhos. Infelizmente, o irmão já tem o primeiro problema, né, com o outro irmão, e Caim então mata Abel. Em seguida, a gente vê Caim sendo então expulso da presença ali da sua família, né, indo morar em outro lugar. Ele também se casa, tem filhos, e aí a sua descendência também se inicia. E novamente Adão tem mais um filho, e esse então é Sete, que vai ser a descendência que vai dar continuidade àquilo que Deus sempre desejou, né, o relacionamento com o ser que ele havia criado. Capítulo 5. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalael. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho e deu-lhe o nome de Noé, e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causado pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Quem está comigo há mais tempo e quem está chegando agora sabe o quanto eu acho precioso e o quanto eu acho importante a gente estudar genealogia. Nós temos um estudo aí no canal a respeito do livro de Gênesis, e eu mostro nesse estudo a importância desses textos, como o capítulo 5, como o capítulo 4, onde fala da genealogia desses primeiros homens, da genealogia a partir de Adão e Eva, da genealogia que vem através da geração de Sete, e que vai então nascer Noé, que vai ser aquele que vai aliviar o nosso trabalho, a palavra está falando, que é através da aliança que Deus faz com Noé, com o dilúvio. Então eu te convido ou a dar uma olhadinha no estudo, ou você mesmo fazer pequenos estudos, montando quadros, né, de genealogia. Existem alguns já prontos na internet,
Eu queria que você olhasse para esses quadros, que você olhasse para essas genealogias, e então você vai compreender melhor a nossa leitura durante o ano. Faz toda a diferença, é um conselho que eu te dou, porque isso me ajudou muito na compreensão de muitos textos que a gente vai começar a ler daqui para frente, né? Os nomes dentro da Bíblia, eles se repetem, mas nem sempre são as mesmas pessoas, às vezes são filhos de outras pessoas. Então, a gente conhecer a genealogia faz com que a gente consiga compreender primeiramente quem é filho de quem é descendente de quem, qual é a linhagem que nós estamos falando, porque assim a gente não confunde os personagens que Deus está pondo aqui para nós, e ao mesmo tempo a gente consegue ver a história se desenvolvendo através dessas pessoas. Capítulo 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos, e armazene todo tipo de alimento para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então, capítulo 6, a gente vê esse último homem que nasce ali da linhagem de Sete, chamado Noé, e que então, por conta da corrupção, do pecado da humanidade, Deus então faz uma aliança com esse homem, falando sobre o primeiro juízo de Deus para toda a humanidade, né? Nós temos um juízo dado a Adão, Eva e a serpente no capítulo 3, mas aqui nós temos o primeiro juízo que é dado para toda a humanidade que está sobre a terra, os nascidos, né? Durante todo esse tempo, quase 1000 anos aqui já se passaram em que Deus vem e traz esse juízo a partir de Noé e fala para que ele faça então essa arca e salve, né, o número de animais que ele determina aqui, as pessoas, a sua família e tudo mais. Capítulo 7. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea,
e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com suas mulheres e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais, de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até 47 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo que havia em terra seca e tinham nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Capítulo 7, então, fala desse momento em que Deus fala quais os tipos de animais para que Noé, então, os aguardasse, porque eles iriam até Noé para entrar na arca. E quando, então, o Senhor determina que o dilúvio começaria, Noé tinha exatamente 600 anos. Então, ele permanece 100 anos, né? Desde o seu chamado, com 500 anos, até os 600 anos, que é 100 anos depois, aonde realmente o dilúvio cai sobre a terra. A palavra fala que o dilúvio foi durante 40 dias, mas nós vamos ver a partir de amanhã que ele não durou somente 40 dias. 40 dias foi o tempo da chuva, foi o tempo do dilúvio, mas para que todo esse acontecimento, para que Noé saísse da arca com os animais e continuasse a sua vida, foi praticamente um ano inteiro, e nós vamos ver os períodos que Deus vai começar a falar para a gente a partir do capítulo 8. Então eu queria que você aproveitasse aí, né, esse dia 2, que é hoje, esse segundo dia do ano, para alguns que estão ainda de folga, né? Tem um tempinho a mais aí para meditar, para outros que já voltaram a trabalhar, que vocês possam parar um tempinho aí, o horário escolhido por vocês, e que possam meditar nessa palavra, possam fazer a leitura. Quem tem um pouco mais de curiosidade, nós temos lá o estudo, então, como eu já falei, vocês podem acessar lá e estudar um pouquinho mais dessa palavra. Tenho certeza que o Espírito Santo tem muito para nos ensinar dentro desse texto. O início, né, de todas as coisas faz com que a gente compreenda todo o restante do desenvolvimento da história que Deus vai contando na Bíblia Sagrada. E aqui nós temos, então, a primeira aliança que Deus faz com o homem, no sentido de humanidade, né, porque Deus já tinha feito aliança com Adão e Eva, mas aqui nós temos uma aliança que é feita com Noé, e dessa aliança nós temos o primeiro juízo para aqueles que não
ouvem, dão ouvidos a essa aliança, e por causa desse não dar ouvidos a essa aliança, eles sofrem as consequências do juízo sobre toda a terra. E se a Bíblia diz que toda a terra foi destruída, se todos os seres vivos foram mortos nesse momento, eu creio, porque Deus, ele tem uma só palavra, né? Ele tem só uma maneira de falar, que é através da verdade. Não há mentira, não há engano dentro da palavra de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo dia aí para vocês, ótima terça-feira, né? Segundo dia desse ano. E em nome de Jesus, amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura, para, né, dar andamento aqui nos nossos textos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.